Então fala pessoal, beleza? Então essa daqui é a live de matemática. Para quem não conseguir assistir, a aula vai ficar gravada e vai ficar disponível para vocês, beleza? A gente vai seguir aqui, galera, esse breve roteiro, tá? Conhecer o edital, fundamentar a base, conteúdo teórico, fazer exercícios da banca, revisão espaçada, regra de 80-20. Então eu vou dar bastante conteúdo para vocês, então fiquem atentos, tá? Quem quiser já ir fazendo algumas anotações pode ir fazendo. Lembrando que essa aula vai estar gravada, vocês podem assistir de novo, beleza? Então vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente vai abordar aqui, que eu acho de suma importância, vai ser o quê? A gente conhecer o edital, tá? Então, depois a gente vai para a parte de fundamentar a base, conteúdo teórico, fazer exercício da banca, revisão espaçada e a regra do 80-20, tá? Então vamos lá. Eis aqui o edital de vocês de matemática, tá? Então, assim, é todo o conteúdo que tem. Aí, uma coisa que eu vou falar para vocês, tudo que está no edital pode cair, mas nem tudo que está no edital tem como cair. Aí alguém vai falar, pô, Wagner, é um paradoxo, né? Não é a figura de linguagem um paradoxo. Por que que acontece, galera? O edital ele é muito grande, ele aborda muitas coisas. Se eles fossem fazer uma prova com todos os conteúdos, cada tópico aqui de matemática, ia ter só uma prova de 80 questões de matemática. Como eles não vão conseguir, eles costumam selecionar assuntos mais recorrentes, aí a gente vai trabalhar próximo da prova, então agora a gente tem tempo, a gente aborda todo o edital. Quando estiver chegando perto da prova, saiu o edital, a gente está com um mês para a prova, a gente foca nas provas anteriores e a gente consegue fazer uma análise dos assuntos mais recorrentes, beleza? Então aqui, galera, o que a gente tem primeiro? Conjuntos numéricos. O que é cobrado nesse tópico aqui, ó? A gente vai ter isso daqui, galera, ó, só para vocês terem noção, né? A gente vai ter, ó, números naturais. Então ele vem aqui, ó, números inteiros, indução finita, divisibilidade, máximo divisor comum, que é o MDC, e o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, tá? Decomposição em fatores primos. O que a banca faz, galera? Ela pega 2, 3 tópicos e mistura numa questão só. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma questão que vai envolver vocês saberem divisibilidade, ou seja, você saber, pô, quando o número, né, é divisível por 4, né? O número ele vai ser divisível por 4 quando os 4 últimos números, por exemplo, né, for um múltiplo de 4. Né? Aí, você que está meio zoado aqui, galera, é que eu não tenho uma lousa mágica, eu fico no mouse. Então, por exemplo, ó, vocês vão ver um negócio que é assim, ó, a gente chama de critério de divisibilidade. Quando o número é dividido por 1, quando ele é dividido por 2, quando ele é dividido por 3, tá? O 3 ficou horrível aqui. Quando ele é dividido por 4 e assim sucessivamente. Por exemplo, quando o número é dividido por 2, ele tem que ser par. Então, o 10 não é par? O 10 é dividido por 2, porque 10 por 2 é 5. Quando ele é dividido por 3, quando a soma é um múltiplo de 3. Por exemplo, você pega o número 12. Se você somar 1 mais 2 dá quanto? 3. 3 é um número que é divisível por 3. Aí você fala, pô, Wagner, mas não faz sentido. O 12, a gente sabe que a tabuada já vai dar isso pra gente, né? 3 vezes 4, 12, ou a tabuada do 4, 4 vezes 3 também dá 12. Mas o critério de divisibilidade fala o quê? Quando eu sei que o número é divisível por 3, por exemplo, vou pegar um número aqui aleatório, vocês pegam um número grandão, ó, 1881. Aí vocês falam, pô, vou apagar esse 4 aqui meus olhos. Pô, agora fudeu. Eu não sei se esse número é dividido por 3. Vamos descobrir, ó. Soma aqui, 1 mais 8 dá 9, certo? 9 mais 8 vai dar quanto? Vai dar 17. Mais 1 dá 18. Então, eu sei que esse número é dividido por 3. Se eu pegar aqui fazendo o método da chave, sei que vai ficar muito suado aqui esse mouse, depois a gente faz, mas vocês fazem aí na mão de vocês. Se vocês fazerem 1881 dividido por 3, vocês vão ver que vai dar resultado exato, tá? Então, envolve esses negócios de critérios de divisibilidade, beleza? Então, vou apagar aqui só para elucidar aqui para vocês, beleza? Então, esses critérios estão sempre misturados em 2, né, 3, 4 tópicos em uma questão. Por isso que às vezes consegue pegar bastante parte do conteúdo, beleza? Então, é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês, tá? E aí, galera, continuando aqui, o que a gente vai ter aqui, ó, no tópico 1.2? Números, né? Se a gente pegar aqui, ó, a gente tem o que, ó? Números racionais e noção elementar dos números reais, operações e propriedade, ordem, valor absoluto e desigualdade. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O que é o número racional? Galera, o número racional vai ser o número que você consegue colocar ele em forma de fração,
beleza? Então ele fala do conjunto aqui dos números racionais. E aí vai ter as operações, propriedades, etc, beleza? Ó, números complexos, tá? Números complexos vai ser o número que normalmente ele está acompanhado com essa letrinha aqui, ó, a letrinha I, tá? Então, números complexos também vai envolver isso daí. Aí tem as operações, a forma algébrica, popular, trigonométrica, enfim. Depois ele vem aqui pra gente, galera, ó, isso também é um assunto que a gente depois vai bater. Muito recorrente, ó, sequências. Noções de sequência. Aqui ele está falando de progressão aritmética, que é conhecido como PA, e progressão geométrica. Noção de limite de uma sequência, soma de séries geométrica, representação decimal de um número real. Basicamente aqui, galera, o que vocês têm? Aplicação de fórmula. APA, a gente tem essa fórmula aqui, vou tentar escrever, ó, AN é igual a 1 mais, aí vai vir um parênteses, N menos 1, e fora do parênteses, vezes a razão. Então, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Na verdade, a razão ela vai estar aqui dentro, tá? Só retificando o que eu falei aqui, deixa eu ver se consigo apagar. Beleza? Vai ficar N menos 1 vezes a razão, tá? Então... Nossa, esse negócio é muito ruim. Então, galera, o que acontece? Aí a gente tem isso daqui, essa fórmula. Eu sei que ficou meio ruim, mas depois a gente pesquisa e mostra. Então, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa daqui a gente chama de termo geral da PA. Então, quando vocês pegarem tipos de sequências, né, que seja de PA ou de PG, a aplicação da fórmula é importante, tá? Então, já comecem a trabalhar com fórmula. Aí ele fala grandeza direta, inversamente proporcional e porcentagem de juros simples. Aqui ele está falando da matemática básica, né? Regra de 3, tá? Então, bem tranquilo. Porcentagem também. E aí a gente entra em outro tópico que a gente chama de polinômios, tá? Então, polinômio, né? Poli, esse prefixo aqui. Deixa eu só apagar aqui e colocar uma outra cor. Então, a gente sabe que do grego poli aqui vem de vários, né? Nômios de números, né? Então, polinômios são vários números, né? Então, ele fala aqui sobre conceito, grau e propriedade fundamentais. Depois aqui, galera, que é um pouco mais complexa, tá? Que aí vai entrar aqui na equação da circunferência, que é um assunto mais difícil, tá? Então já é um assunto lá no final da geometria analítica, que aí vem questão de tangente, circunferência. Basicamente a circunferência, vocês vão pegar a base lá na matemática do primeiro grau. Então isso é uma circunferência. Do centro até a área, o ponto aqui, a gente chama de raio, tá? Do ponto ao outro, né, cortando a circunferência ao meio, a gente chama de diâmetro, que é o dobro do raio, tá? Então ele é conhecido como 2R. Vocês sabem que a área do círculo é π raio ao quadrado e que a letra grega π tem mais ou menos, né, aproximadamente 3,14, tá? Então todos esses dados aqui, a prova normalmente não te dá, tá? Então você tem que saber, beleza? E aí você vai ter aqui, tá? A parte de funções, né? De gráficos que vocês vão ter que estudar, tá? Então função também é uma coisa que cai bastante, beleza? Então você vai ter função quadrática, função exponencial que já é mais difícil e principalmente essa daqui que é função logarítmica, tá? Função logarítmica também é uma parte difícil. O logaritmo já é um pouco chato, tá? Então, também eu recomendo que logaritmo vocês podem deixar para o final para poder estudar, beleza? E a gente entra em outro ponto que é equações e inequações, tá? Que aí também vai pegar um pouco de geometria analítica com uma mistura ali também de matrizes determinantes também, tá? E sistemas, tá? Então, esses assuntos aqui, eu vou até colocar em vermelho, galera. Essa parte aqui, principalmente de equações, inequações, função exponencial, é uma questão que é difícil, pouca gente acerta. É difícil alguém gabaritar a prova de matemática do Barro Branco, tá? Então, é assunto que, assim, é importante ver, tá? Mas não é um assunto que eu vou falar para vocês. Gente, meu, vocês têm que saber. Não, porque isso é uma questão difícil, muita gente vai errar. Eu prefiro que vocês aprendam fácil e acertem. Então, por isso que a gente tem que ter estratégia, beleza? Trigonometria, galera, é outro assunto também que é um pouco chato, tá? Normalmente, o que é cobrado no Barro Branco é a questão de equação trigonométrica, tá? Então, já tem aqui no finalzinho. Mas, basicamente, a trigonometria, galera, você vai estudar muito a parte de triângulo, tá? Então, vou pegar aqui para vocês verem. Então, um triângulo a gente vai ter lá na geometria plana,
vários tipos de triângulo. Você pode avaliar um triângulo quanto ao lado e quanto ao ângulo, tá? Quanto ao lado, se os três lados forem iguais, você pode chamar ele de equilátero. Dois lados iguais isósceles e os três lados forem diferentes, tá? A gente chama de escaleno. Quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, que é o mais comum, que é o triângulo pitagórico. Ele pode ser obtusângulo, quando o ângulo ele é maior do que 90 graus, e acutângulo, quando ele é menor que 90, beleza? E aí a gente tem toda a parte aqui do círculo trigonométrico, tá? Então aqui você vai ter o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, tá? Aqui você tem na parte de cima seno, aqui você tem cosseno, aí tem lá quando o seno cresce, né? Quando o seno decresce, né? Aí você vai ter a tangente, né? Então aqui o seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, ele é negativo no terceiro e no quarto. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, ele é negativo no segundo e no terceiro. E a tangente, onde os sinais são iguais, ela é positiva. Onde os sinais é diferente, é negativa. Então assim, muita gente está falando, pô, aqui que o Wagner está falando, não estou entendendo nada. Essa parte de trigonometria, galera, é muito conteudista, tá? Só que o que vai dar base para vocês? Lá na parte de geometria plana. É um assunto também que eu falo para vocês. Galera, quando tem questão, muita gente erra, tá? Eu quero que vocês vejam, tá? Que é importante, mas não é um ponto que a gente vai ficar batendo muito. Nossa, tem que acertar, porque é só uma questão, tá? Mas assim, eu quero que vocês aprendam, beleza? Mas já estou adiantando. É um assunto que vocês precisam rever com calma, tem que fazer exercício, tá? É um assunto que você não avança rápido, tá? É um pouco devagar, né? Então, vocês têm que ter parcimônia nisso, beleza? E aí a gente entra em outro tópico aqui, galera, que é geometria plana. Essas duas aqui, galera, vocês têm que ser bom, por serem bons. Porque, meu, isso daqui vai garantir que vocês acertem pelo menos mais 4 questões da prova de matemática. E não é uma questão difícil, galera. Eu vou provar para vocês, tá? Geometria plana, galera. Estudem. É um assunto que não é difícil. E muita gente erra no barro branco, porque caga mole. Então, ó, figuras geométricas, galera. Vocês vão estudar lá, né? Eu vou fazer algumas para vocês. Triângulo, que eu falei. Vocês vão estudar círculo. Vocês vão estudar quadrado. Vocês vão estudar retângulo. Vocês vão estudar losango. Vocês vão estudar trapézio. Tá vendo? É bom vocês fazerem imagem para associar, tá? E aí vocês têm a parte de áreas, volume, tá bom? Comprimento, na parte, por exemplo, aqui da circunferência, o comprimento a gente calcula como 2πr, tá? Então, o comprimento é 2πr. Não confundir com a área, tá? A área é diferente, a fórmula da área é essa daqui, ó. Π raio ao quadrado, mas o comprimento é 2πr, tá? Então, galera, tudo isso vocês têm que saber. Qual é a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. Qual é a área do triângulo? A área do triângulo é representada pela letra A, aí vem base vezes altura, né, dividido por 2. Então isso vocês têm que saber. E é questão que cai, galera, não é difícil, tá? O que é congruência? É quando você tem uma figura que ele é congruente a outra, ou seja, que ela tem uma semelhança, que é igual, tá? Você vai ter semelhanças de triângulo e tudo isso vai te dar base, só para vocês terem noção. A geometria plana, ela vai estar muito ligada aqui, ó, com geometria espacial. E essa parte aqui, ó, de relações métricas no triângulos, né, polígonos regulares e círculos e semelhanças de triângulo, vai ajudar vocês aonde? Lá na trigonometria. Então, um assunto puxa o outro, tá? Áreas de polígono, círculo, coroa e setor secular. Só para vocês terem noção. Esse tópico 10.5 aqui, ó, ele não caiu, tá? Mas é um assunto que é um pouquinho mais difícil em geometria plana, tá? Mas que não é tão comum, tá? Então, coroa, setor circular, normalmente eles não cobram tanto, tá? Mas a gente estuda geometria plana porque, galera, é uma questão que vocês conseguem acertar de boa. E matemática, vocês sabem que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, é a dificuldade de geral na prova, beleza? Quando a gente vem aqui, galera, em geometria espacial, ela é uma continuação da geometria plana. Só que ela vai entrar algumas coisas e algumas figuras. Por exemplo, na geometria espacial, a gente vai ter o cilindro. A gente vai ter a pirâmide, tá? Vou tentar fazer uma pirâmide aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui a pirâmide, tá? Na geometria espacial. A gente tem o cone, tá? A gente tem um cone. A gente vai ter uma esfera, que é diferente do círculo, ela é mais preenchida, tá? Então,
né? Até para o pessoal associar em química, lá tem um modelo atômico chamado modelo de Dalton, que é uma esfera maciça e indivisível, tá? Então o modelo de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar ou bola de sinuca, tá? Então uma esfera. E aí, pô, aqui é só fórmula, galera. Qual a área da esfera? 4πr ao quadrado. Então essa é a área da esfera, tá? Então aí ele fala assim, ó, ângulos diédros e ângulos poliédricos, poliedros regulares, tá? Então aqui é só figura, galera, que vocês têm que saber, tá? Prisma, tá? Pirâmide, respectivos troncos, cálculos de áreas e volume. Tronco eu não vi cair no barro branco, tá? Tronco, galera, é basicamente uma pirâmide torta, tá? Então normalmente o tronco ele é representado assim, ó. Ele é tipo uma pirâmide mais torta, ele pede para você calcular. Aí você vai ter que fazer o prolongamento, tudo. Então, tronco não é tão comum. E aí, cilindro que eu falei aqui para vocês, cone que eu também mencionei, então, isso é um cilindro, isso daqui é um cone, né, que é um triângulo tipo com uma esfera aí embaixo, e a gente tem a esfera que é esse daqui que eu fiz, essa coisa horrorosa. E aí você precisa calcular, né, cálculo de áreas e volumes. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente chegou na última parte do edital. Até aqui, deu para dar uma elucidada? Alguém ficou com uma dúvida em alguma coisa? Quer perguntar agora? Não adianta escrever que eu não consigo ver. Pode abrir o áudio aí e perguntar. Tá de boa? Não consigo ver ninguém, pessoal. Então, tranquilo. Tá, o Diego falou. Nicolas tá tranquilo. Gustavo, tá? O André também de boa. Mano, que eu falo pra vocês. Vocês vão acertar 50 questões na prova do Barro Branco. Agora, talvez possa ser que o que eu estou falando para vocês pareça uma coisa muito distante, mas vocês vão ver que não é. E detalhe, vocês vão acertar metade da prova de matemática. Escreva o que eu estou falando. Assim como eu fiz com o pessoal de soldado, eu vou fazer com vocês, né? Só que assim, galera, tem assuntos que eu falei para vocês que é complexo. O Arthur, ele é sargento, dei aula para ele, agora ele estuda para o Barro Branco. Ele já viu todo esse conteúdo. Só que lá atrás ele sabe que isso demorou, né? Você demorou quanto tempo, Arthur, para passar na prova de sargento? Foi 2 anos estudando? Então, então, assim, lá no cursinho que a gente estudava, a gente via todo esse conteúdo em 3 meses, entendeu? Só que, assim, a rotina de muitos aqui não dá. Pô, tem o Gustavo também, né, que é sargento do Exército. Então, assim, a rotina nossa, que, pô, a maioria que tudo trabalha, entendeu? Pô, é complexo, tipo assim, a gente pegar e, caramba, meu, vamos parar só para estudar, né? Quem tá fazendo isso é filho de oficial ou civil aí que não faz porra nenhuma, não é o nosso caso. Então, a gente vai na estratégia. A gente ganha as questões, que é assim, galera, só para vocês terem noção, vou explicar lá na frente. A prova ela tem 3 tipos de questões, tá? Ela tem questões fáceis, médias e difíceis. Fáceis e médias vocês têm que ganhar. Difícil é difícil para todo mundo, é isso que vocês têm que colocar na cabeça. Questão difícil, por exemplo, questão de equação logarítmica. É foda, pessoal. Tem gente que está estudando por isso e não acerta, porque é uma questão que é difícil para todo mundo. Não é um assunto fácil. Até pro pessoal que é pique em matemática, que desenrola, o pessoal fala, mano, logaritmo é foda, é difícil, entendeu? Entender a teoria. Equação logaritmo, eu falo para vocês, até hoje, eu pego para fazer questão, às vezes eu demoro tempo. Só que aí eu não vou ficar na prova lá, gastando 10 minutos numa questão. Eu prefiro perder aquela questão de equação logaritmo, que é difícil, aquela equação de trigonometria, e ganhar 2 questões dessas que eu mostrei para vocês, de geometria plana espacial, entendeu? Então aqui, galera, é aplicação de fórmula. Isso é fácil. Pense assim, questão de matemática que vocês não precisam raciocinar é fácil, vocês têm que acertar, porque é aplicação de fórmula. Por exemplo, eu falo para vocês que a base do triângulo é 2 e a altura é 3. E eu peço para vocês, me dá a área. A área não é base vezes a altura dividido por 2, então a minha base é 2, a altura é 3, 2 vezes 3 dá 6, dividido por 2. Então, eu sei que a minha área é 3. Isso não é fácil, galera? É aplicação de fórmula, entendeu? Então, é isso. Quando for questão que eu não tenho que pensar de matemática, é questão fácil. Agora, quando eu tenho que parar, raciocinar, entender, isso é uma questão mais complexa, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que pegar e ir nas faces. Então, só para vocês terem noção, desses tópicos de matemática, a gente está ali dividido em meios
três tópicos são difíceis e 3 são fáceis. Então a gente vai ganhar uns fáceis, beleza? Tranquilo, pessoal? Então aqui agora eu vou passar para vocês realmente como é que é estudar matemática, tá? Primeira coisa, pô, Vagnão, por que eu não acerto uma questão de matemática? Porque você não tem base. Então a gente tem que fundamentar a base. Então assim, o pessoal que passou na prova de soldado tem uma base de matemática, né? A maioria que tem. Só que quando a gente chega no barro branco, a gente está aqui, ó. Então imagine, soldado ele vai estar aqui, ó. E o barro branco está aqui em cima. Não quer dizer que o soldado é pior do que o oficial, né? Isso aqui é óbvio para vocês. Mas o que acontece? Aqui a gente está em regra de 3. Eu vou colocar só R3. Regra de 3, bem fácil. Só que aqui, galera, eu não vou ter regra de 3. Aqui eu vou ter, por exemplo, uma equação de 3 incógnitas. Eu vou ter aqui um polinômio. Você entendeu? Só que essa base aqui vai me ajudar a chegar aqui. E é isso que o pessoal não entende. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, pô, Vagnão, eu não consigo acertar uma questão lá de geometria analítica. Só que lá na matemática básica, que era o quê? Né? X mais 1 é igual a 2, a pessoa não desenrolava. E aí, como ela vai vir para cá? Vocês entenderam? Então, a base é importante. Então, por isso que eu falo para vocês, ó, aritmética vocês têm que focar, álgebra é voltar ali no passo a passo, galera. Questão, né? Assunto de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Vai lá em potenciação, né? Por exemplo, ó, 9 ao quadrado, quanto é que é? Vai lá em raiz, raiz de 81, entenderam? Então, vocês têm que fundamentar a base de vocês. Aí vai dar subsídio para vocês conseguirem em questões mais difíceis. Imagina um prédio, galera. O prédio, o que o pessoal faz primeiro? Faz a base, né? O pessoal faz ali o alicerce, vai aterrar. E aí depois eles começam a construir. Então, a base de vocês vai dar muito conhecimento, né, para vocês, vai dar muito subsídio, vai dar muita força lá na frente, né? Não é força que eu queria falar, mas vocês tendo a base, galera, vai sustentar o conhecimento de vocês, não vai deixar vocês errarem em questão lá na frente, tá? Então, esse daqui é uma coisa que eu queria falar, beleza? Vamos lá sobre aulas. Galera, primeira coisa, assistir videoaulas, tá? Quando vocês assistirem videoaulas, vocês têm que assistir pelo menos 2 vezes. Então, pô, fui lá, vi uma aula que falava sobre trigonometria, beleza? Depois, galera, vocês têm que pegar e fazer exercício. Porque é o exercício que vai ver se vocês entenderam. Pô, assisti a aula e entendi mais ou menos. Olha aqui, galera, assiste 2 vezes, tá? Ninguém aqui é um Einstein, ninguém aqui é um Tesla. Então, assim, pô, assisti a aula, não entendi, assiste de novo. Por isso que eu falo para vocês, assistir aulas curtas. Não vai pegar aquela aula de 1h30, galera. Aula de 1h30, vocês vão cansar. Pega uma aula ali de 10 minutos, 15 minutos, aulas rápidas, tá? Olha aqui que interessante. O cérebro humano precisa de repetição para que haja memorização. Então, repetição para que haja memorização. Caso contrário, cerca de 70% do conteúdo é o que? Esquecido. Então, tudo que a gente aprende, galera, a gente só absorve 30%. 70% a gente vai esquecer. Porque a gente precisa fazer o quê? Repetir para memorizar. Aí entra a questão que eu falo para vocês de revisão. Tem que revisar o conteúdo que aprendeu na semana. Por isso que quando eu monto o cronograma de vocês, eu falo, gente, sábado é dia de revisão. Para vocês pegarem tudo que vocês aprenderam na semana, revisar no sábado. E aí o que eu faço domingo? Simulado. Porque você está com conteúdo fresco, você vai para a prova, você consegue desenrolar. Né? Então tem gente que eu ainda não entreguei o cronograma. No caso aqui, o Gustavo manda para ele. O restante já tem, baseado aí no tempo disponível de vocês. Então é isso, galera. Então, assistir a aula 2 vezes, tá? Pô, depois fazer exercício. E aí lembrar que vocês precisam repetir isso para que haja memorização. Senão vocês esquecem 70%. E muita gente fala assim, eu tenho Alzheimer. Galera, Alzheimer é uma patologia, uma doença que a pessoa esquece, tipo assim, do nome. Não é o caso de vocês. A gente esquece porque é algo normal. O nosso cérebro não é um HD gigante, tá? Não tem como armazenar tudo. A gente vai esquecer alguma coisa, tá? Então, vocês fazendo esse processo de repetição para que haja memorização, vai ajudar que vocês retenham o conteúdo, beleza? Então, assistam as aulas, façam exercício. Depois tem que fazer o quê? Revisar.
beleza? Assistir a aula não entendi, assiste de novo, tá? Claro que também você não vai ficar num tópico só, né, durante 3 meses, não. Pô, assisti, não entendi, assiste de novo. Mas, pô, não estou conseguindo entender, pula para um outro assunto, tá? Não adianta também ficar preso. Lembrem-se, vocês não estão para gabaritar a prova toda. Então a gente tem uma margem de 30 questões para errar. Pô, não estou entendendo esse tópico, tudo bem. Talvez no outro dia que você assistir, já vai ser diferente, porque seu cérebro já vai associar. Eu já vi isso. Então eu não estou tão cru assim. Então tem alguma base, beleza? E aí, de novo aqui, galera, fazer anotação, tá? Então tem um vídeo que eu mandei lá de como fazer revisão, para vocês entenderem. Mas a ideia é aqui, pô, como fazer anotação, beleza? Pô, vou pegar aqui, tal, vou começar a fazer a aula, vou fazer, assistir a aula, enfim. Vocês vão anotar normalmente coisas que são importantes. Não precisa ficar anotando tudo, tá, galera? Mas assim, pô, esse tópico é importante para mim? Pô, vou anotar. Isso daqui é recorrente? Vou anotar, beleza? Então, por isso que às vezes, a segunda vez que você assiste a aula, você já tem um olhar diferente. Aí dá para você anotar alguma coisa que você não conseguiu entender na primeira parte, beleza? Então, anotar o conteúdo também faz bem, tá? E com as próprias palavras de vocês. Por exemplo, acabou a live, faz tipo como fosse uma redação. O que eu entendi dessa live com o Vagnão? O que ele falou? Ou seja, você está forçando o seu cérebro a querer lembrar. Aí você vai memorizar e não vai esquecer. Beleza? Aqui, galera, praticar é preciso. Então, a gente tem que fazer exercício, tá? Então, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais exercício vocês fizerem, mais prática vocês vão ter. Beleza? Então, isso daqui é importante. E aqui, beleza. Então, aqui, galera, então tem essa parte aqui, né? Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Beleza. Então, ó, conteúdo teórico. Então, quando você estiver estudando, galera, parece óbvio, mas é bom explicar. Meu, não fica com o celular ligado, tá? Pô, desativa as notificações, deixa no mudo. Pô, evita ficar no Instagram quando estiver estudando. Deixa, tipo assim, pô, quer ficar no Instagram? Deixa para ficar ali na hora que acabar o estudo, antes de dormir, né? Só para vocês verem uma coisa que é doideira, né? Vocês podem fazer esse experimento, né? Antes de dormir, comecem a ler livro. Pega um livro aí para ler, esse que eu recomendei para vocês comprar, lá do professor Peer, né, que fala sobre inteligência e concurso. Vocês vão ver que vai dar 10 minutos e vocês vão dormir. E aí pegam o celular e ficam com ele, vocês não vão dormir. Por quê? A luz do celular, ela, né, é uma onda eletromagnética, então está emitindo luz, né? E aí o que acontece? A gente, quando está indo dormir, né, isso daí até que é um assunto que pode ser cobrado na parte de biologia para vocês. Mas só para vocês entenderem, né? A diferença de você começar a ler livro e ter sono e quando você está no celular, na cama, você não dorme. O nosso corpo começa a produzir um hormônio chamado melatonina, desculpa. E aí essa melatonina, ela é responsável por que haja aquela nossa vontade de dormir, né? E um hormônio antagônico, a melatonina, vai ser o que? O hormônio do cortisol. O cortisol está relacionado ao estresse. Quando você dorme pouco, você tem bastante cortisol. Quando você dorme muito, você tem o hormônio da melatonina, tá? E a serotonina junto também. Quando você está no celular, o que acontece? Essa luz que vem na nossa cara do celular, ela faz o quê? Que um aminoácido chamado triptofano, ele não seja produzido. E vocês sabem que depois do aminoácido, vocês formam proteínas. E os hormônios são também derivados das proteínas, né? Então a insulina é uma proteína, mas também é um hormônio. Então, quando você está com o celular, o que acontece? Esse aminoácido chamado triptofano, ele não produz nem serotonina nem melatonina, então você não fica com sono. O livro, ele não emite luz. Então, o livro ele não tem essa função de bloquear esse hormônio. Como ele não tem essa função, esse hormônio, esse aminoácido é produzido e ele produz a serotonina e a melatonina e dá aquela vontade de dormir. Então, por isso que as pessoas, quando estão assistindo algo com o celular, ela não dorme. Fala, caramba, fica a madrugada inteira com o celular, não dormir. Mas se ela pega um livro, ela dorme. Porque o livro não emite luz e ele não bloqueia a ação desse aminoácido que vai produzir esse hormônio chamado, né, melatonina e serotonina. Então, uma coisa aí interessante para vocês. Então, antes de dormir, o ideal é não ficar no celular quem quer dormir, porque a própria luz do celular, ela vai inibir, né, ela vai bloquear a produção desse aminoácido, consequentemente a produção dessa proteína e hormônio. Então,
Só para ratificar aqui, distrações não combinam com estudo. Então, não estudem com o Facebook ligado, com o celular, beleza? Quem tiver aí o fone aberto, só desliga aí, pessoal, que tá dando reverberação e tá tipo um som de música aí no fundo, beleza? Tranquilo. E aí, galera, vem a parte mais importante, tá? Que é fazer exercício, tá? O exercício vai ratificar o que você aprendeu, tá? Como a gente faz isso? Eu vou ensinar aqui para vocês agora o exercício, né? Como a gente vai fazer. Basicamente é o que, galera? Você anotar os conteúdos em parte, ver o que está pedindo. A maioria das questões o pessoal erra por distração. Porque matemática, assim, quando a gente chega na resposta, a gente fala, meu, acabou, é isso. Só que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes não é aquela resposta que a banca pediu. Não quer dizer que você errou o exercício. Então, por exemplo, ele fala assim para você, sabe-se que R$ 100 equivale a 100%. Beleza. E aí ele pergunta assim para você, depois que você achou 100%, eu quero menos 20. E aí você só marcou 100%. Então tomem cuidado, tá? Com o que o exercício está pedindo para vocês não darem chance, beleza? Eu quero passar para vocês antes de fazer o exercício, que é a revisão espaçada, tá? O que é essa repetição espaçada? É conhecido como Spaced Repetition System, né? SPS. Então, ele fala que tudo que a gente estuda é ideal que a gente estude nessa sequência. 24 horas depois, 7 dias depois e 30 dias depois. Se vocês perceberem, o que eu falo para vocês? No outro dia, depois que viu a aula, tenta fazer uma revisão. Pode ser até oral. Vai conversando com você. Ontem foi segunda-feira, eu estava na live com o Vagnão. O Vagnão falou sobre edital de matemática, falou sobre trigonometria, geometria analítica, geometria espacial, falou sobre análise combinatória e probabilidade, falou sobre exercício, falou para não se distrair. Ou seja, você já está revisando 24 horas depois. Lembra que sempre no sábado eu coloco para vocês revisar o assunto que vocês aprenderam na semana? Porque vai passando os dias, a gente tende a esquecer. E 30 dias depois também. Então a técnica da revisão é isso, galera. Vocês não têm noção como a revisão é importante, galera, tá? Então tem que fazer revisão, porque é a revisão que vai fazer com que aquele conteúdo fique na memória. E se ele ficar na memória, é fácil na hora da gente puxar, tá? Porque a gente está fresco, então a gente puxa aquele assunto e a gente consegue matar o exercício, tá? Então, existem vários tipos de fazer revisão, né? Igual o Renan falou, vou fazer por flashcards. Tudo bem, tem gente que faz por mapa mental, tem gente que prefere escrever, tem gente que prefere gravar. Podem gravar também, pô. Tá de bobeira? Vou gravar aqui, ó. Dia tal, vou gravar sobre revisão de português. O que é uma crase? A crase é o fenômeno da fusão do artigo A mais a preposição a, né? E o fenômeno chamado crase, a gente tem um acento grave. Quando ocorre crase, quando tem palavras femininas, quando o verbo requer, enfim, você pode fazer também, escutar depois. Então há várias formas, tá? Para vocês fazerem revisão, beleza? E aí a gente chama isso daqui, só para vocês terem noção, como é que funciona a curva de esquecimento. Depois de 20 minutos, a gente tende a perder 42% das informações. Por isso que é importante vocês anotarem, né? O pessoal que é polícia sabe o que eu estou falando. Vai chegar ali o comando, vai dar uma missão para vocês, e depois do tempo, se vocês não anotar, vocês esquecem. Por isso que durante o curso de formação, o pessoal fica com bloquinho, principalmente o xerife, para anotar as coisas, para anotar o cara que está baixado, anotar o cara que está de serviço, porque ele não vai conseguir pegar toda aquela informação do cérebro dele. Depois de uma hora, só para vocês terem noção, 56% das informações são perdidas, tá? Isso daqui, galera, falando de uma pessoa normal, tá? Que é a gente. Não estou falando quem tem doença de Alzheimer, não. Quem tem, isso daqui é muito mais avançado. E 30 dias depois, galera, a gente perde cerca de 80% da informação. É por isso que o curso, galera, ele é um ciclo. Você começa a ver na matéria, depois você revê a matéria de novo, revê a matéria de novo. Porque você não consegue absorver tudo, beleza? Então, por isso que quando alguém fala assim, eu estudei para o Barro Branco e um mês passei. Meu ovo, né? Porque não tem como, galera. Né? Já até depois se a Carolina assistir esse trecho aí do vídeo, já peço desculpa. Mas é isso, porque o que acontece? Não tem como, galera. É muito conteúdo, tá? Para a pessoa conseguir pegar em um mês e falar que lembra de tudo. Não tem como, galera. Isso é biológico, a gente vai esquecer. Então, é por isso que é importante revisar, tá? E aí a gente tem a regra do Pareto, que é a regra do 80-20, que é o quê?
Ele fala que é 80% de prática e 20% de teoria. Só que o que os cursinhos fazem? Eles fazem 80% de teoria e 20% de prática. E aí você tem aqueles alunos teóricos, né? Quem não tem aquele amigo? Então, cara, eu sei disso, eu sei daquilo, mas chega na prova não passa. Por quê? Não praticou. Então eu faço diferente dos cursinhos com vocês. Eu prefiro que vocês pratiquem 80% e tenham 20% de teoria, tá? Então a teoria é importante. Vocês têm que pegar conteúdo, porque você vai fazer um simulado, se você não tem conteúdo, você não acerta aquela matéria. Mas vocês precisam praticar. Então por isso que eu falo, galera, todo domingo é dia de simulado. Não precisa fazer toda a prova do Barro Branco, façam outras provas mais fáceis. Eu vou mandar provas para vocês essa semana. Pode fazer em Seja, que é a prova para quem está terminando o ensino médio, né, e faz supletivo. Pode fazer provas da VUNESP, né, que eu mandei. Todo mundo acredita que deve ter feito a inscrição da Univesp. Vai acabar esse mês, então tem que fazer. Vai ser uma prova excelente para treinar para o Barro Branco. Podem fazer prova da FATEC, tá? Então tudo prova para treinar, beleza? Porque se você treina, galera, por que o jogador fica treinando várias vezes até jogar? Porque se ele não treinar, no dia ele não vai conseguir executar bem. Então vocês têm que treinar, têm que praticar. Por isso que eu coloco todo domingo simulado. Todo domingo tem que fazer. Ah, Wagner, eu não quero fazer o simulado do Barro Branco inteiro. Tudo bem. Já mandei um aplicativo para vocês. Seleciona questões só de geografia. Ah, mas são questões que não são iguais à da banca. Tudo bem, galera. Mas vocês começam a aumentar o repertório de vocês. Pode ser que aquela questão não vai ser igual à da VUNESP. Obviamente não vai ser. E mesmo que você pegue uma prova anterior da VUNESP, não vai ser a mesma questão que vai cair para vocês. Mas vocês têm propriedade, vocês têm conhecimento, entendeu? Vocês têm mais gama para puxar no cérebro. Caramba, ó, cobrou sobre gentrificação. Pô, o que é gentrificação? Eu sei. Ah, gentrificação é quando você tem uma área que tem uma grande especulação imobiliária e aí as pessoas que têm menos poder aquisitivo são obrigadas a sair daquela área para ir para onde? Para periferia. Aí vem o termo de periferização das áreas, né, metropolitanas. Então as pessoas que moram na favela são justamente pessoas que não têm condição de morar nos grandes centros. E aí vocês veem uma coisa que é interessante. Aonde tem dinheiro, tem mais opção. Tem mais restaurante, tem mais shopping, tem área de lazer, tem mais segurança, entendeu? Por isso que a área periferia você vai ver poucos shoppings. Depois eu falo, caramba, mas lá no centro tem 50 shopping. Aí na Zona Leste fizeram Itaquera. Porra, por quê? É uma área que o poder aquisitivo das pessoas são baixa. Então, para que você vai meter, sei lá, um curso Fuder House do Barro Branco na Zona Leste? Esse público não tem interesse, não tem também condição. Então, eles vão meter no nos grandes centros, beleza? Então, só para vocês fazerem um paralelo aí também, tá? Respondendo também uma dúvida, tá? Do Nicolas. Ó, galera, vocês não precisam decorar o nome de sociólogo e de filósofo, tá? Mas vocês têm que entender também a teoria. Só que eu gosto de associar o nome com a teoria. Então, ó o nome do cara. Vilfredo Pareto. Então, quando falar regra de Pareto, ou regra do 80-20, eu já sei que é o nome do cara. Ah, o Rousseau. O Rousseau ele fala muito do contrato social. Ele fala sobre a procura da felicidade. Só para vocês terem noção, hoje a gente vive numa democracia, né? Só que ela é uma democracia representativa. Ela não é igual na Grécia Antiga, que era direto, que o cidadão tinha que ir lá numa praça chamada Ágora e ele pleitear, ele deliberar sobre os direitos. E lá atrás a gente teve um cara chamado de Barão de Montesquieu. Essa divisão que é tripartite que a gente tem na Constituição, que é o poder judiciário, o poder, né, executivo e legislativo, quem fez foi ele. Foi o Montesquieu que fez a separação dos três poderes, o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Sabe quando? Lá em 1889, lá na época da Revolução Francesa. Então, assim, vocês não precisam... Ah, pô, Barão de Montesquieu. Eu gosto de associar o nome com a teoria. Ali, a ideia do cara, beleza? Então, só trazendo conhecimento para vocês. E aí, galera, a regra do Pareto também é conhecido também como o pessoal gosta de associar, que é a teoria do sucesso. O sucesso é um iceberg, galera. Só que o que acontece? O iceberg você só vê uma pontinha fora, o restante está tudo submerso, tá? Então vocês vão ver que o que faz a pessoa passar não é o que as pessoas vejam, né? O que elas acham que é tudo isso daqui. Então quando eu vou fazer prova do Barro Branco e não estudar para o Barro Branco, as pessoas esquecem que tudo isso daqui eu já vim construindo há anos. Né? Então, pô, eu comecei a estudar para concurso em 2012, então são 10 anos que eu venho fazendo isso daqui. Então eu consigo chegar no Barro Branco, estudar um mês e passar.
Mas olha o tempo que eu demorei para chegar aqui. Então, por isso que eu não gosto quando alguém vem no YouTube falar merda que consegue passar em um mês. Porque a pessoa não coloca isso daqui. Só que ela quer vender, então ela fala assim, como passar em um mês? Não existe milagre, galera, entendeu? Existe esforço e sacrifício. E é onde vocês estão aqui, ó, beleza? E a regra do Pareto, ele fala que é 80%, né, de prática e 20% aqui de teoria, tá? Beleza, galera? Até aqui tranquilo? Que a gente vai entrar agora em 4 exercícios para me dar mais visuals para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Vocês estão aí? Beleza. Show. Tranquilo. Então, galera, vamos lá. Quando a gente pega uma questão de matemática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar identificar qual parte da matéria que é. Então, pô, é uma questão de geometria plana, é espacial, é trigonometria. Claro que conforme vocês vão assistindo às aulas, vai ficando mais claro o conhecimento, né? Por exemplo, o pessoal que é polícia, o pessoal consegue identificar se é uma pistola, se é um revólver, se é uma calibre 12, se é um fuzil. Porque conforme as pessoas vão aumentando a gama de conhecimento, fica fácil diferenciar. Matemática é a mesma coisa. Então, a primeira coisa não é sair fazendo a questão. É o quê? Identificar, pô, qual parte da matéria que é? Pô, tô olhando um triângulo aqui, a princípio é geometria plana. E aí eu vou colhendo os dados, ó. Como eu vou colhendo? Ó, um especialista deseja conectar um cabo de um par até um determinado ponto de uma montagem. Este ponto está a 21 metros. Galera, isso daqui é importante. Daqui para cá, se vocês for ver, ó, daqui para cá é tudo encher linguiça, ó. Tá? E ele fala que este ponto está 21 metros mais alto. Então, ele fala aqui, ó, que isso daqui é 21 metros mais alto. Aqui já dá para a gente entender que isso daqui é altura. Então, eu vou colocar de H, que é de inglês, que vem de height. E aí ele fala aqui, ó, que este ponto está 21 metros mais alto que o parque está a uma distância total de 20 metros. Então, o parque está nessa distância aqui, ó, de 20 metros, beleza? E ele pergunta, considerando que o cabo, né, formará a reta X, qual deverá ser o comprimento deste cabo? Então, ele quer isso daqui, ó. O cabo vai ser esse daqui, galera. Ó. Ele quer esse comprimento aqui, ó. Beleza? Bom, primeira coisa que eu tenho que olhar, fazer uma análise tanto verbal quanto não verbal. O que eu tenho aqui? Eu tenho um enunciado, tranquilo. Só que eu tenho informações, ó. Vocês conseguem ver isso daqui, ó? Isso daqui é um triângulo retângulo, beleza? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, quando vocês pegarem a aula, vocês vão ver isso. Isso daqui eu chamo de hipotenusa, que é representado por A. Isso daqui eu chamo de cateto e isso de cateto. Então, qual a fórmula de Pitágoras? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Show? Então, lembra que eu falei que fórmula é importante, tá? Beleza. Se eu já tenho o meu B, que está aqui, e eu já tenho o meu C, não é fácil descobrir o A, que é meu X? Então, eu vou falar que x ao quadrado, que eu não sei, vai ser igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Beleza? Sei que tá meio feio daqui, mas é um quadrado. Aí, galera, é fazer continha. Por isso que duas coisas eu vou passar para vocês. Saibam tabuada, tá? Então tá de bobeira, comece a fazer tabuada. Pô, Wagner, é besteira. Não é. Faz tabuada que vai dar velocidade para vocês raciocinar. E fazer conta na mão. Não adianta ficar fazendo a calculadora. Então vem aqui, ó. 21 vezes 21. 21 vezes 21, galera, é clássico, é tabuado. Mas vou fazer a conta aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, certo? Aí vocês vão colocar o mais embaixo do número. 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4, certo? Vai traçar o risco, aqui vai dar 1, 2 mais 2 dá 4 e aqui tem 4. Então, sei que 21 vezes 21 é 441, beleza? Então, vai ficar aqui, ó. X ao quadrado é igual a 441 mais. Aí eu vou fazer 20 vezes 20, tá? Qual o bizu, galera? Quando tiver número com zero, tá? Vocês descartam os zeros. Vocês só fazem a conta com o número. Então, quanto é 2 vezes 2? 4. Aí vocês pegam aqui e acrescentam os zeros que vocês deixaram de lado. Pegaram o bizu? Tá? Então, toda vez que eu tiver números com zeros, desconsidero zerar 120
vezes 10. Esquece esse zero, esquece esse zero. Quanto é 1 vezes 12? 12. Aí você pega aqui e acrescenta os outros dois zeros. Beleza? Você ganha tempo. Então, eu sei que aqui ficou mais 400. Se eu somar tudo isso, eu sei que x ao quadrado é igual, tá, a 881. Aí vocês falam, pô, fudeu, não tem 881. Só que vocês sabem que o x ao quadrado que está desse lado, quando ele vem para cá, ele vem em forma de raiz. Então, eu sei que x é igual a raiz de 881. Aí vocês falam, pô, não tem raiz. Galera, qual o bizu aqui? Vocês podem fatorar o número 881 para poder extrair a raiz, mas eu vou dar um bizu para vocês para ir mais rápido. Que é o quê? Se a gente pensar um número inteiro que esteja próximo, lembra aqui, ó, do 30. 30, galera, vezes 30, lembra que eu dei o bizu, desconsidera zero. 3 vezes 3 dá 9 e começa a somar os outros zeros que sobraram. Dá 900. Então, eu sei que 30 vezes 30 dá 900. Vocês concordam que aqui é 881, então ele está muito próximo de 30. Se ele está próximo de 30, é o quê? 29. E aí você chega na resposta. Entenderam, galera, como é que faz esse exercício? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Tá. Um outro assunto aqui que cai para vocês é estatística, tá? Peguei uma questão do Enem, tá? Mas é uma questão muito... Oi? Sim. Questões fáceis na prova vai ser metade. Então, se tem 12 questões, vai ter 6 questões fáceis. Vai ter mais ou menos umas 4 médias, vai dar 10 e vai ter 2 difíceis, tá? A porcentagem é o quê? 50% fácil, 30% média e 20% difícil, entendeu? Tranquilo? Beleza. E aí ele fala assim, ó, pra gente, né? Aqui, ó. Aí, igual eu falei para vocês, ó, vocês têm que pegar e ir olhando. Ó, eu já tenho uma tabela, tenho números, e opa, olha aqui o comando da questão, ele quer a mediana. Então, eu já sei que fala de estatística, tá? E olha para vocês verem como não é difícil, ó. Ó, até a Copa de 2010, apenas 7 jogadores haviam conseguido o efeito de marcar 8 ou mais gols, né, em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos de edições das Copas aos quais ocorreram esses feitos. Quais foram os jogadores que os realizaram e os respectivos números de gols marcados? Então ele fala que em 1930, né, esse Stabile fez 8, 50 foi o Ademir de Menezes, aí depois ele fala que 54 foi o Sandro Costa, enfim, beleza? E aí ele pergunta pra gente, para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição do número de gols. Então, essa daqui é uma distribuição. E aí ele pergunta, ele quer a mediana dessa distribuição. Galera, essa questão é muito rápida de fazer. Só que você tem que ter conhecimento. Primeiro, aqui você tem que saber o que é mediana. Lembra que eu falei que a mediana é o termo do meio. Só que vocês precisam colocar o número em rol, tá? Então, aqui tá vendo que a sequência está variando, ó, 8, 9, 11, 13, 9, 10, 8. Então, vocês têm que colocar numa ordem crescente, que é o que a gente chama de rol, tá? Então, como é que vai ser o rol? Primeiro, vai ver o número mais baixo. Então, começa do menor para o maior. Então, tem o 8. Aí, vocês vão ter que repetir ele se tiver duas vezes, tá? Então, aqui tem o 8 de novo. Depois, eu venho com 9. Aqui depois eu tenho 9 de novo, tá? Aí vocês vão riscando para não se perder. Depois do 9, qual o próximo número maior? O 10. Então aqui eu tenho 10. Próximo, aqui eu tenho o 11. Próximo, aqui eu vou ter o 13. Aí vamos contar para ver se bate, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver se aqui também tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso daqui, galera, que a gente fez é o que a gente chama de rol. Então, vocês colocarem rol em ordem crescente. Lembra que eu falei para vocês que se for uma quantidade ímpar, a mediana é o do meio. Então, se vocês olhar, para cá tem 3, para cá também tem 3. Então, a mediana é quanto? 9. Então, a nossa resposta aqui já é a letra A.
Ah, Vagnão, e se fosse uma sequência par? Vamos falar que aqui fosse 14, certo? Se fosse uma sequência par. Se fosse uma sequência par, o que a gente fazer? A gente ia pegar, ia fazer, ó. Eu vou pegar esses 3 aqui da frente com esses 3 de trás. Aí eu somaria os 2 centrais. Aí ia ficar 9 mais 10. Aí eu faço uma média aritmética, dividido por 2. Por que por 2? Porque são 2 termos. 9 mais 10 vai dar 19. E 19 dividido por 2 vai dar 9,5. Aí eu chegaria em 9,5. Tanto que não tem, tá? Eu só estou fazendo o de verde como uma suposição. Vocês entenderam, galera? Esse exercício já caiu no barro branco, pô. Tá? Só vai mudar a numeração, mas foi igualzinho. Tranquilo essa parte aqui de estatística, galera? Outro tópico também que ele poderia perguntar, qual é a moda, tá? A moda é o que mais se repete. Então, por exemplo, nesse caso a gente teria uma sequência bimodal, porque tanto o 8 está repetindo bastante vezes, né, no caso 2, quanto o 9. Tranquilo, galera, essa questão? Entenderam como é que faz? Beleza. Show. E aqui, galera, no barro branco, tá? É da prova da FGV, tá? Quem fez vai lembrar. Vamos lá. Essa questão de geometria espacial. Quando for questão de geometria, faz o desenho para associar. Então, ó, lê a primeira questão. Para abastecer os carros da corporação, há um tanque cilíndrico. Então, vocês têm que lembrar, o que é um cilindro? O cilindro é esse daqui, ó. Isso é um cilindro. Sei que tá feio pra caramba, mas é um cilindro, beleza? E aí ele fala que com 2 metros de diâmetro. Então, lembra que eu falei para vocês que a base da geometria espacial é a geometria plana? Então, isso daqui é um círculo. Daqui para cá, galera, a gente chama de raio. E lembra que eu falei para vocês que o diâmetro ele é o dobro do raio? Então, tudo isso é o diâmetro. Então, aqui eu tenho um raio, então o dobro do raio é o diâmetro. Então, ele está falando para vocês que o diâmetro é 2. Então, vocês vão anotando aqui, ó. Eu sei que o diâmetro é o dobro do raio, certo? É 2R. E ele falou para mim que o diâmetro era 2. Então, vocês vão anotando os dados. Ele falou para mim que ele tem uma altura de 1,5 metros, tá? E aí ele fala assim, ele quer a capacidade. Essa palavra, galera, na matemática significa volume. Toda vez que falar de capacidade, vocês vão lembrar do V de volume, tá? Aí, galera, aqui é a aplicação de fórmula. Qual é o volume do cilindro, tá? O volume do cilindro vai ser, né, V, que é o volume, vai ser a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula. Só que quem é a base do cilindro? É um círculo. Então, a área do círculo vai ser π raio ao quadrado. Só que vocês têm que lembrar que o π ele é aproximadamente 3,14. Tá? Tendo tudo isso de dado, olha como a questão fica fácil. Por isso que eu falo para vocês que geometria espacial é só lembrar da fórmula. Ele quer o volume. Só que vocês têm que lembrar também que é a unidade de medida. Que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, beleza? Vocês têm que lembrar isso daqui. 1 metro cúbico é 1.000 litros. E 1 decímetro cúbico, 1 dm cúbico, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Então tem que pegar lá a unidade de medida. A unidade de medida, galera, é lá no básico, tá? Beleza. Agora eu vou fazer as contas. Então eu vou pegar aqui. Ele quer o volume. Eu sei que a área da base vai ser π, que eu vou chamar de 3, certo? Vezes o raio ao quadrado. Só que ele falou para mim que o diâmetro era 2. Lembra que o diâmetro é o dobro do raio? Se o diâmetro é o dobro do raio, significa que o raio é 1, beleza? Então, diâmetro 2, o raio é 1. Então, vai ficar aqui, ó, π raio ao quadrado. Então, eu falei que o π era 3, e aí vai ficar aqui 1 ao quadrado, certo? Vezes a minha altura. A minha altura é 1,5. Aí vocês sabem que 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 3 que multiplica 1,5. 3 vezes 1,5, galera, dá quanto? Dá 4,5. Só que lembra que eu falei para vocês que 1 metro cúbico é 1.000 litros? Então, 4,5 metros cúbicos é a mesma coisa que eu pegar e acrescentar mais 3 zeros. Então, a vírgula corre e eu tenho 4.500. Aí vocês vão falar, pô, Wagner, mas não tem 4.500. Por quê? A prova ela foi tão pilantra que ela considerou exatamente 3,14. Se vocês fazerem essa conta, vocês chegam aqui, ó, em 4.700. Só que qual era o bizu? O bizu, galera, era aproximação, tá vendo? Ó a palavrinha que vocês não olharam, ó, aproximadamente. Então, qual o bizu? Faz com o número inteiro.
Aí, pô, você sabe que se deu 4,5, não pode ser 4,100, não pode ser 4,700. Quase 400, desculpa. Só que vocês sabem que também está muito alto para ser 5,300. E também não pode ser 5. Aí você chega na resposta que é a letra C. Ou seja, de qualquer jeito, com calma, você chega na resposta. Entenderam esse exercício, galera? Barro branco. Agora fala para mim, esse exercício é difícil? Beleza? Igual eu falei, galera, só que essa matéria é considerada uma matéria difícil, mas eu provo para vocês que não é. E muita gente não vai estudar isso. Só que se você estudar isso, galera, ó, eu estou conversando com vocês, galera, fiz essa questão aqui em 3 minutos. Imagine vocês num dia na prova sozinhos, vocês conseguem fazer também em 3, entendeu? E aí a gente vai para a última questão aqui, galera, tá? Ó, essa questão tem que fazer com calma. Também foi do Barro Branco, tá? Prova da FGV. Quando tiver esse tipo de questão, galera, calma e vai tirando os dados, ó. Em um grupo N de pessoas, você não sabe a quantidade de pessoas que é, certo? Ele fala para mim que há 12 homens a mais. Isso daqui é muito importante, ó. Então tem que saber a interpretação. A mais do que mulheres. E aí ele fala, retirando-se 6 homens desse grupo, a razão entre o número de homens e o número de mulheres passa a ser 7 quintos, né? Outra coisa importante aqui também que ele falou, ó, a razão. Razão na matemática é divisão. Vamos traduzir isso daqui. E ele quer o valor de N que você não sabe. Então eu tenho um grupo aqui, galera, certo? De homens e mulheres. Então eu sei que o N é H, que é o número de homens, mais o número de mulheres que eu vou representar por N, certo? Então isso daqui é o que eu tenho. Só que ele falou para mim que nesse grupo eu tenho 12 homens a mais do que mulheres. Então eu sei que homens vai ser o número de mulheres, que eu vou representar por M, mais 12. Beleza? Até aqui tranquilo, galera, na montagem? Só estou traduzindo. Ele está falando que um grupo de homens, em um grupo N, há pessoas. Então há homem e mulher. Então N é igual a homem mais mulher. E ele falou que nesse grupo há 12 homens a mais do que mulheres. Então, eu sei que homens é igual ao número de mulheres mais 12, beleza? E aí ele está falando aqui para mim que se eu retirar 6 homens, então eu vou fazer aqui com outra cor. Então, eu sei que H menos 6, ó, ele fala que retirando-se 6 homens desse grupo, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 7 quintos. Então, eu sei que homem sobre mulher, né, que ele fala que a razão entre o número de homens e mulheres, né, é igual a 7 quintos. Aí acabou, galera. Só que agora vocês vão se deparar que vocês estão com duas equações. Então vocês têm que ver. Ou vocês acham o número de homens ou de mulheres e depois acham o M. Vamos ver o que a gente tem. Ele falou para mim que o H é M mais 12. Então aonde tem um H, eu substituo por M mais 12. Então como é que vai ficar aqui, ó, para vocês terem noção, ó? Quem é o H? M mais 12. Então vai ficar M mais 12. Aí eu pego essa equação aqui, ó, menos 6, certo? Dividido pelo M, que é o número de mulheres que eu não sei, é igual a 7 quintos, beleza? Até aqui vocês estão acompanhando, galera? O que eu fiz? Eu tinha duas equações, fiz um método de substituição. Eu peguei uma, substituí em outra para ficar só com uma letra só. Até aqui tranquilo, pessoal? Aí, como eu já tenho só uma letra, fica fácil. Aqui eu vou multiplicar em cruz. Então, quanto vai dar? M que multiplica 7, vai dar 7M. E aí eu tenho 5 que multiplica M mais 12 menos 6. Aí você já faz a conta. Quanto é 12 menos 6? Dá 6. Então, eu tenho aqui, isso vai ser igual ao 5, que multiplica M mais 6. Por que M mais 6? Porque eu tinha 12 menos 6 dá 6. Aí eu vou fazer a distributiva, vou multiplicar. Então eu sei que 7M vai ser igual a 5M, que é 5 vezes o M, mais 5 que multiplica 6, que dá 30, certo? Só que se eu pegar esse 5M, ele vem para o outro lado, ele vem subtraindo. Então 7 tirar 5 dá 2. Então eu sei que 2M's, tá meio feio aqui, mas é 2M's, tá? É igual a 30. E eu sei que esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, o M vai ser igual a 30 dividido por 2.
E eu sei que o M, 30 por 2 dá 15. Aí, você chegou em 15. Só que tem que ter calma, porque tem cara que se tivesse aqui o número 15 ia marcar. Então tem que ter calma. O M é 15. Aí eu vou achar agora o H. Lembra que ele falou que o homem vai ser o número de mulheres mais 12? Então 15 mais 12 dá quanto? Vai dar 27. Então eu sei que homem é igual a 27. E eu sei que mulher é igual a 15. E aí ele quer o quê? O N. Só que lembra que a gente sabe que o N é o número de homens mais mulheres? Então quanto é? 27 mais 15. Aí você vem aqui e faz a conta devagarzinho para não perder. Ó. 27 mais 15, certo? 5 mais 7 dá 12, vai 1. 2 mais 1 dá 3, com mais 1 dá 4. E aí você chega na resposta, ó, 42. Essa questão é difícil porque você tem que entender, você tem que saber montar. Mas depois que você monta, fica fácil. Essa é uma questão, galera, que você tem que treinar. E equação do primeiro grau. Aí você tem que saber, por exemplo, álgebra, aritmética, né? Multiplicar, dividir, saber a parte de proporção. Então vocês veem que um assunto acaba puxando o outro. Beleza, galera? Então é isso aqui, tá? Eu vou parar a live aqui.